Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo dia que o Senhor nos dá e pelo Teu infinito amor. E como diz a canção, nós queremos entregar a Ti a nossa vida, o nosso coração, os nossos sonhos. Tudo nós entregamos ao Senhor nesta manhã, consagramos a Ti e pedimos ao Senhor que nos abençoe durante toda essa semana, nos abençoe neste encontro que teremos agora, nesta live. Fala ao nosso coração. Nós queremos aprender a caminhar por fé. Ajuda-nos, fortalece-nos, Pai, nesta manhã, derrama graça sobre nós, e é o que nós te pedimos desde já e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, vamos começar esse nosso encontro, lembrando a vocês que este tema estará no meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Aproveite para você se inscrever no meu canal e você pode curtir, dar um like lá, você pode fazer um comentário nas mensagens, nas músicas. É muito importante que você faça isso e compartilhe também essa mensagem com outras pessoas. E vamos para a pergunta aqui de hoje, como sempre fazemos. Pergunto: você crê em Deus? Você crê em Deus? Diga para mim. Você crê? Responda primeiro essa pergunta. Você crê em Deus? Responda para mim, por favor. Quantos aqui podem dizer: eu creio em Deus? A Rose disse sim. Elaine também. Fabiana Pirani, sim. G. Salles, com certeza. Ale Ferreira, sim. Susan também crê em Deus. Cacau, sim. Mariquinha, sim. Fábio Clamin, sim, creio. Juraci, sim, eu creio. Cláudia Tene, sim. TKS Moda, sim. Olha lá, a Cipavão, Glauber também, sim. Maria Monteiro, Maria Pascoal, olha lá, Sionara também, Rubem José, Jo Oliveira, Débora Solera, Tereza Junco, sim. Cíntia, olha lá, a Vânia também, Diana, Regiane, Edileuza, Débora Leal, Vera Lúcia Caetano, Josi, olha quanta gente. Mas eu faço a segunda pergunta agora, né? O que é? Me diga, você crê em Deus, certo? Você disse que sim. Mas me responda, o que é crer em Deus? O que é crer em Deus? O que é crer em Deus? Dê uma definição para mim, por favor. O que é crer em Deus? Vi Leopoldo disse: esperança do que não pode se ver. Vamos lá. Outra definição. Vamos lá, gente. Escrevam. O que é crer em Deus? Juliana disse: confiar. Gleidson: é saber que mesmo diante das dificuldades e circunstâncias, Ele está à frente de tudo. Clóvis disse: é confiar em sua palavra. A Vânia: é descansar nele, confiar. Ter a certeza que Ele existe, disse Alê. Daniel disse fé. Cláudia Tene disse descansar, confiar. O que é crer em Deus? Maria Monteiro disse descansar nas suas promessas. Edna Linhares disse confiar. Cacau Domingues disse entregar-se completamente. Sandra Gama: entregar seus caminhos e ansiedades, medos nas mãos dele. Daisy escreveu deixar ele agir. A Vilma Gardo disse crer, acreditar na sua fidelidade. Fátima: ter fé naquilo que não se vê. Vamos lá. A Neuza:
Cássia disse: crer na sua misericórdia e descansar nas suas palavras. Muito bom, gente, muito bom. Eu gostaria de convidar você a abrir o texto comigo que nós vamos ler hoje. Essa história é muito interessante, que você inclusive já conhece, lá do Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 em diante. Olha essa história aqui interessante, amigos. Olha só. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era o paralítico, fazia 38 anos. Paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Versículo 1, nós lemos até o versículo 9. João, capítulo 5, versículo 1 até o 9 foi a nossa leitura. Bom, meus amigos, você crê em Deus? O que é crer em Deus? O que é crer em Deus? Você até pode dizer que crer em Deus não é desafio nenhum, é algo normal, é algo natural, você até pode dizer isso hoje. Mas a verdade, gente, é que nos dias de hoje já não é mais natural. Por exemplo, há cidades que a marcha para Satanás é maior do que a marcha para Jesus. Há cidades assim. Há manifestantes que entram em igrejas, muitas vezes para destruir os símbolos de fé desses lugares. Há muitos crentes, hoje em dia, abandonando a fé. Não é verdade? Você deve conhecer crente que depois dessa pandemia sumiu, você não vê mais, não apareceu, abandonou a fé. Por isso que nós temos um grande desafio. Qual é o nosso grande desafio? É crer em Deus. E hoje em dia, muitos crentes começaram a oferecer uma proposta de crença que não é uma proposta bíblica. Cuidado. O resultado disso é que abrimos as portas das nossas igrejas, onde a bênção pela bênção é o centro do culto. Ou seja, a bênção se torna o motivo da nossa reunião. É isso que tem acontecido nos dias de hoje. Quando uma mulher, ela ora pela conversão do marido, o que ela deseja em realidade? O que ela espera? O que ela deseja? Ela deseja um marido crente ou um marido melhor? O que ela espera? Geralmente deseja um marido que fique em casa, que dê mais atenção para os filhos, um marido que vai ajudar nas necessidades de casa, que vai dar atenção à família. Normalmente é isso. A maioria deseja um marido crente, porque acham que um marido crente é melhor do que um marido não crente. Mas crente até o diabo é.
A Bíblia diz que ele crê e estremece. Mas o que torna um marido melhor, gente, o que torna um marido melhor é aquele que tem a sua conversão em Jesus Cristo. E nós sabemos disso. Sabe, gente, está complicado para crer. Está complicado para crer. Não porque Deus mudou, porque Deus não muda. Mas não por isso. Mas porque nós não sabemos mais como crer. Isso que é complicado. O nosso desafio aqui, gente, é continuar crendo em Deus apesar de. Ou seja, continuar crendo apesar de ter ficado decepcionado com a igreja, por exemplo. Continuar crendo apesar das perdas. Continuar crendo apesar das frustrações, das decepções. Nosso desafio aqui é continuar crendo apesar de ver a frieza das pessoas. O nosso desafio é continuar crendo apesar da falta de amor. O amor vai esfriando nesses dias. O nosso desafio é continuar crendo apesar de ver a apatia das pessoas que muitas vezes se reúnem para adorar a Deus. O nosso desafio como cristãos não é necessariamente plantar mais igrejas. Não. O nosso desafio é levar as pessoas a crerem em Deus. Porque tem muita gente crendo em muitas coisas, menos em Deus. E infelizmente, gente, isso acontece até mesmo dentro das igrejas. A gente pensa que isso acontece fora do prédio das igrejas. A gente pensa que isso acontece só lá no mundo sem Deus, mas não. Isso acontece dentro das nossas igrejas. Muitas pessoas estão crendo em muitas coisas, menos em Deus. Essa é uma realidade. É uma realidade. Agora, gente, o texto que nós acabamos de ler, esse texto fala de um tanque chamado Betesda, que significa lugar de misericórdia. Betesda é lugar de misericórdia. Era um lugar muito injusto, sabia disso? Porque os mais beneficiados com o mover das águas eram os que menos precisavam. O anjo vinha e mexia na água, e o que era curado era aquele que chegava primeiro, como diz o texto. Então pensa aqui comigo, como é que um paralítico conseguia chegar primeiro? Então era injusto. O paralítico jamais ia chegar primeiro. O próprio paralítico, gente, disse para Jesus que ele não conseguia chegar ao tanque. Todos os outros enfermos que andavam ficavam em vantagem em relação àquele paralítico. Se o camarada, por exemplo, era cego, mas ele andava, ele tinha vantagem. E outras enfermidades também, se a pessoa andava, tinha vantagem sobre o paralítico, que ficava ali, jogado no chão, sem ter a chance de chegar primeiro. Essa era a realidade, essa é a realidade do texto que nós acabamos de ler, de João no capítulo 5. Mas, meus amigos, o que é fé? O que é fé, gente? Fé é crer em Jesus para salvação e transformação na nova vida, para sermos cheios do Espírito Santo e vivermos uma vida de santidade que agrada a Deus. É diferente da fé pagã. É diferente. Mas hoje, tudo se misturou, gente, porque paganismo entrou na igreja cristã. Sabia disso? O paganismo entrou na igreja cristã. E a nossa fé se tornou pagã. E a gente precisa conferir isso. Por isso que nós temos, hoje em dia, o lenço abençoado, nós temos a vassoura que limpa o pecado da casa, nós temos a pétala de rosa ungida,
nós temos o sal de Israel, nós temos o copo da água que transforma, você precisa deixar o copo em cima da televisão. Enfim, gente, essas coisas, isso tudo é uma fé paganizada, isso não é uma fé bíblica. Isso é uma fé pagã. E segundo a Bíblia, gente, segundo a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé, gente, fé é a capacidade de crer na realização do impossível. Anote isso. Fé é a capacidade de crer na realização do impossível. Só que não pode ser fé na fé. Guarde isso no seu coração. Não pode ser fé na fé. Às vezes você não tem fé em Deus. Às vezes o que você tem é fé na fé. Ah, como assim? Explica melhor. Gente, é um tipo de fé que acontece no exercício de que, se eu cumprir um calendário religioso, né, jejum de 7 dias, oração de um mês, fizer todo um calendário religioso, então Deus, por alguma razão, Ele vai ter que fazer alguma coisa para mim. Isso está errado, gente. Eu vou repetir esse conceito que eu estou trazendo para vocês. Muitas pessoas têm fé na fé e não fé em Deus. E o que é fé na fé? Fé na fé é aquilo que acontece no exercício de que, se eu cumprir um calendário religioso, Deus, por alguma razão, vai ter que fazer alguma coisa para mim. Então, por exemplo, né, você diz assim, eu já sei, eu vou dar uma oferta na igreja, vou dar uma oferta especial, vou dar, R$1.000 de oferta para receber de Deus R$2.000 de volta. Tem muita gente que faz isso. Eu vou dar uma oferta na igreja para receber dele o dobro. Então, Deus até pode dar, sabia? Claro, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele faz o que Ele quiser. Ele até pode dar o dobro, como muitas vezes faz. Mas isso, gente, não é fé em Deus, isso é fé na fé. Fé em Deus é outra coisa. É outra coisa. Então, hoje em dia, meus amigos, os crentes estão sendo transformados em mágicos. Os que têm mais força de exercer a fé recebem mais. É assim que as pessoas imaginam em relação à fé. Aqueles que têm mais força de exercer a fé são aqueles que são atendidos nos seus problemas, nas suas dificuldades. Recebem mais o favor de Deus. E alguns chegam a dizer o seguinte: assim, olha, Deus não está fazendo nada na sua vida porque eu acho que a sua fé é pequena. Você não tem fé suficiente, por isso que não está acontecendo. Gente, é um conceito de fé. Esse é um conceito equivocado da fé. Isso não tem nada a ver com fé. Fé, gente, é a única outra coisa que me leva a Deus pela sua palavra e que me mantém em Deus pela sua palavra. Ou seja, eu sou levado a Deus pela fé, me mantenho nele pela fé, e tudo o que Ele quiser fazer na minha vida, eu recebo pela fé. Isso é fé. Eu sou levado a Deus pela fé, me mantenho nele aqui pela fé, e tudo o que Ele quiser realizar, tudo aquilo que Ele quiser fazer na minha vida, eu recebo pela fé. Aqui eu estou vendo a Kathleen dizendo: como escuto isso? Pois é. As pessoas dizem, se as coisas não acontecem na sua vida é porque você não tem fé, ou então porque elas dizem também que é uma maldição, elas dizem que é pecado, e aí vai. É triste isso, é um conceito equivocado de fé, gente. Isso é um conceito equivocado. E a gente precisa ter um conceito bíblico sobre o que é fé.
Mas eu queria deixar com vocês aqui nessa manhã conselhos para uma caminhada de fé. Eu queria deixar 3 conselhos para vocês para uma caminhada de fé. Então, quer anotar, por favor? O primeiro conselho que eu te dou aqui, diante do texto que nós lemos. Primeiro conselho: aguarde o tempo de Deus. Conselhos para uma caminhada de fé. Primeiro, aguarde o tempo de Deus. Não se deixe vencer pela espera. Veja, gente, há 38 anos, aquele homem paralítico do texto aqui esperava a bênção. Há 38 anos, este homem esperava o milagre. Não foi 38 dias. Não foram 38 semanas. Não. Foi 38 anos. Aquele homem esperava a bênção, esperava o milagre. Tem gente que diz que parou de crer. Tem gente que diz que parou de crer porque ora há 5 anos pelo filho e não teve resposta ainda. Eu parei de crer porque eu já oro 5 anos pelo meu filho e não aconteceu nada. Eu desisti de crer porque já tem 10 anos que eu oro pelo meu marido e não tive resposta. Então não se deixe vencer pela espera. Por quê, gente? Por quê? Por quê? Não se deixe vencer pela espera. Por quê? Porque para muitos de nós a espera será longa mesmo. Sabia disso? Para muitos de nós, para você ou para mim, a espera poderá ser longa. Por quê? Porque Deus tem um relógio diferente do nosso. A hora do céu, Deus administra e Ele que sabe o momento certo de realizar o que Ele tem para realizar. Ou como disse a Maria Botelho, aguardo 30 anos. Olha só. O grande problema, gente, é que nós desejamos que Deus opere o milagre pela nossa hora, pelo nosso relógio, pelo Cronos. Por exemplo, eu vou dizer aqui uma coisa que eu já mencionei em outras lives minhas. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é assim que diz o texto? Mas a gente pergunta, né? Quanto tempo dura uma noite de Deus? Quanto tempo dura uma noite minha? Bom, uma noite minha, uma noite nossa, significa algumas horas, e logo já amanhece. Mas quanto é uma noite para Deus? Quanto tempo dura uma noite de Deus? Para Deus, gente, pode durar, 15 anos, 30 anos, como disse a Maria Botelho, 70 anos, como foi lá para o povo de Israel, cativo na Babilônia. Pode significar até 400 anos, como foi também para Israel. Pode significar dias também. Pode significar horas. O tempo de Deus. Enfim, como eu disse, pode significar 400 anos, como foi o povo de Israel na escravidão do Egito. A noite de Deus, meus amigos, a noite de Deus pode ter muitos e muitos pôr do sol, nascer do sol, pôr do sol, nascer do sol. Mas o texto do Salmo 30, versículo 5, mostra para nós, queridos, que um belo dia nós vamos agradecer e nos alegrar, porque a nossa vitória vai chegar. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O problema nosso, meus queridos irmãos, é que nós não sabemos distinguir o tempo da noite e o tempo do dia. Nós não sabemos. Nós tentamos dar um jeitinho, nós tentamos torcer o relógio de Deus, as horas do céu. Nós tentamos. Como é que a gente faz isso?
Vou explicar para você como é que a gente tenta dar um jeito nas coisas de Deus, no relógio de Deus. É quando a gente vai na irmãzinha Revela Tudo. Vamos naquela irmãzinha do Revela Tudo, para ela que é mais assim com Deus, ou ela está mais pertinho de Deus, então quem sabe ela dá um jeitinho, ela acelera o relógio de Deus. Tem muita gente fazendo isso. A resposta às vezes não vem, e eles apelam. Vão lá para a irmã Revela Tudo, a profetisa do Senhor. E aí tentam acelerar o relógio de Deus. Mas deixa eu dizer para você, não tem como acelerar o relógio de Deus, gente. Deus não é tolo. E o tempo dele ninguém pode alterar. Ninguém. Não tem profetisa, não tem missionário, não tem profeta, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem quem quer que seja que consiga alterar o tempo de Deus. Por quê? Gente, porque Ele é Deus. E quando Ele fecha portas, ninguém abre. Quando Ele diz não é não, acabou. Não tem quem consiga alterar isso. Lembra de Moisés? Moisés queria entrar na terra prometida. Você lembra disso? Desse episódio bíblico? E Deus disse não, Moisés. E ele insistiu com Deus. Mas eu quero. E Deus disse, Moisés, não. E não fale mais. Deus foi mais severo, dizendo, olha, não fale mais nesse assunto. Não é não, gente. Então não tem como dar um jeitinho, vou consultar uma profetisa, o irmãozinho Revela Tudo. Quem sabe ele falando, porque eu falando não resolve. Quem sabe ele falando com Deus, as coisas vão se ajustar. E Deus vai ouvir ele, já que Deus não me ouve. Então, vou falar para o irmãozinho, falar com Deus e Deus vai ouvir. Gente, quando Deus fecha portas, ninguém consegue abrir. Mas quando Ele abre também, ninguém pode fechar. É por isso que você não precisa andar com medo de praga. É por isso que você, um crente em Jesus, não precisa ficar com medo de obra de feitiçaria. Não precisa. Tem muito crente com medo dessas coisas. Eu canso de falar nessas lives sobre isso. Tem muito crente com medo. E agora? O que vai ser da minha vida? Eu acho que minha vida está indo para trás, as coisas não estão acontecendo, é porque fizeram uma macumba para mim. Foi alguma obra de feitiçaria, por isso que minha vida não vai. Não é por isso, gente. Se você é um crente em Jesus, macumba não pega. É o que diz a Bíblia, contra Israel não vale encantamento. Nós somos hoje o Israel de Deus. Contra a nossa vida não vale encantamento. Então você não precisa ficar com medo dessas coisas. Tem gente que vive nessa neura, e tudo que acontece de errado na vida, já pensa, deve ser alguma maldição, deve ser alguma praga que lançaram contra mim, deve ser inveja que tem de mim. A pessoa vive nessa neura. Então, contra a sua vida, se você é um crente em Jesus, se você já entregou a sua vida a Jesus, você precisa crer na obra que foi realizada por Jesus na cruz. Lá na cruz do Calvário, a obra foi completa e não incompleta. A obra foi completa. Lá na cruz ele quebrou toda a maldição. Não há mais maldição sobre a nossa vida. Quem é alguém para jogar uma praga na gente? Que isso? E você com medo disso? Para com isso, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Porque quando Deus, Ele resolve abrir portas para você, não tem demônio que consiga interromper. Não tem pessoas que consigam alterar, interromper a bênção de Deus na sua vida. E você precisa ter essa consciência. Se as coisas ainda não aconteceram, é porque Deus não abriu a porta ainda para você. Simples assim. Porque quando Ele abre portas, ninguém fecha. Não é assim que diz a Bíblia? Ou a gente crê na Bíblia, ou então vamos rasgar a Bíblia e jogar fora. E vamos fazer outra coisa da vida, e vamos servir a outro Deus por aí.
Quando Deus abre portas, amigos queridos, ninguém pode fechar. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. É Cristo em você. É Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando Deus te abençoa, ninguém pode impedir. Não tem demônio, nem pessoas, nem pragas, nem obra de feitiçaria que consiga interromper a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque você está guardado nele. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. E se a coisa não aconteceu ainda, é porque Deus está trabalhando. Deus está moldando você, está lapidando você. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a bênção não chegou ainda, não é por causa do olhar invejoso do outro que trabalha com você. Se a bênção não chegou, é porque Deus tem o tempo certo. É o tempo de Deus, é na hora certa. O milagre vai acontecer e ninguém vai impedir. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê assim? Você crê nisso? Agora, gente, nessa espera, Deus trabalha nosso coração. É na espera que nós somos moldados. É na espera que Deus muda a nossa vida. É na espera. O problema é que a gente não sabe esperar. Nós somos apressados. Nós somos imediatistas. Nós queremos agora, para hoje. Às vezes, meus amigos, a espera é a razão de nós crermos em Deus. E até muitos de nós teremos que ter fé para viver sabendo que a graça de Deus nos basta. Porque algumas situações, deixa eu dizer para você, algumas situações não irão mudar. Isso não significa que você não tem fé. Inclusive, eu vou falar sobre isso na quarta-feira. Você não pode perder, porque o tema é muito forte na quarta-feira. Eu vou falar sobre isso. Vou repetir aqui o conceito para você entender o que eu vou falar na quarta-feira. Muitos de nós teremos que ter fé para viver, sabendo que a graça de Deus nos basta, porque algumas situações não irão mudar. Mas nós estaremos crendo que, acima de tudo, Deus continua no controle de todas as coisas, que Ele é Deus, que Ele é o construtor e arquiteto do universo, Ele é o criador de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas há situações que não vão mudar. E não porque isso não vai acontecer, não porque você não tem fé, mas é porque é um propósito de Deus, é porque Ele te ama, Ele tem o melhor, mesmo você não entendendo. Na quarta-feira vai ser forte a coisa, porque eu vou falar sobre isso, quando as coisas não mudam. É isso que nós vamos falar. Você já viveu, você vive uma situação de que as coisas não mudam? E aí? Como se aplica a fé nessas horas? Quando as coisas não mudam, quando as coisas não se revertem, e às vezes nem vão se reverter. Vou citar exemplos aqui para vocês de personagens da Bíblia que eram homens de fé, e que situações na vida deles não se reverteram. A doença não cedeu, a morte chegou, os problemas continuaram. E aí, como é que se aplica a fé nessas situações? Como é que se aplica a fé? Nós vamos falar sobre isso na quarta-feira. Não vou falar mais aqui para deixar um gostinho aí para vocês de quero mais e de querer estar comigo na quarta. Quarta-feira, 10 horas, eu vou continuar, vai ser bênção. Segundo, anote aí. Conselhos para uma caminhada de fé. Primeiro, aguarde o tempo de Deus. Este homem estava há 38 anos esperando o milagre. 38 anos. Mas o milagre chegou na hora certa, no tempo certo, no tempo de Deus. Segundo, anote aí, por favor, outro conselho para essa caminhada de fé. Outro conselho. Compreenda que o poder é de Deus. Esse é o segundo conselho. Compreenda que o poder é de Deus. Anote.
Ó, a Cláudia disse aqui: eu vivi isso com meu marido, faleceu pela Covid, orei por anos pelo meu casamento e não mudou. Então, Cláudia, quarta-feira você precisa estar comigo aqui para você ouvir a mensagem que eu vou ministrar. Tem tudo a ver com o seu momento, com aquilo que você viveu. Como a gente aplica a fé aí. Vai ser legal. Mas o segundo conselho: compreenda que o poder é de Deus. Gente, a fé nos leva a compreender que o poder não é nosso, mas é de Deus. Guarde isso no seu coração. Porque há pessoas colocando o poder de Deus em homens. Há pessoas colocando o poder de Deus em alguém. São pessoas que dizem o seguinte: olha, se o fulano orar por mim, então eu vou receber o milagre. Se o pastor tocar em mim, então a porta vai se abrir. Se eu for para aquele encontro, então eu receberei a minha bênção. As pessoas dizem isso por quê? Porque elas estão colocando o poder em coisas, em pessoas, e não em Deus. Gente, o poder, veja, o poder é de Deus. A fé nos leva a compreender, meus amigos, que o poder não é nosso, mas é de Deus. É o poder para transformar a nossa vida. É o poder para nos fazer crer nele. É o poder para transformar uma cidade. É o poder para transformar uma família. É o poder para transformar uma igreja. É o poder para transformar um casamento. É o poder para transformar um relacionamento. É o poder para fazer um paralítico andar, como a gente viu aqui nesse texto. Você crê que o poder é de Deus? Você ora com esta fé de que o poder de Deus há de fazer segundo a vontade dele ou segundo a sua vontade? Como é que você ora? Gente, o poder de Deus não tem comparação. Ele muda em um momento, gente. Em um momento, aquilo que eu e você não podemos mudar a vida inteira. Ele muda sim, porque o poder é dele. A glória é dele. O louvor é dele, é para ele. A honra é dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós experimentamos o poder de Deus na nossa vida, tudo é transformado. Mesmo até que as situações não se revertam. Mas quando você experimenta o poder de Deus na sua vida, tudo na sua vida é transformado. Mesmo que as circunstâncias e aquilo que está ao seu redor não se revertam. E se você clamar, você poderá ver o poder de Deus atuando na sua vida, seja qual for a sua situação. Veja, o mesmo poder que curou o homem paralítico aqui do texto é o poder que pode te alcançar hoje, ainda hoje. Deus tem todo o poder. O Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso. Creia nisso. Salmo 62, 11. Salmo 62, 11 diz assim: uma vez Deus falou, duas vezes ouvi que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Salmo 62, 11. Efésios 3, 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é poderoso, gente, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que você pede ou pensa. Ele é um Deus de poder. Essa é a segunda lição para uma caminhada de fé. Se você deseja caminhar com fé, compreenda isso. Se você deseja entrar nessa caminhada de fé, entenda que, primeiro, aguarde o tempo de Deus. Segundo, compreenda que o poder é de Deus. O poder é de Deus. E terceiro conselho para você, para essa caminhada de fé: descanse no amor de Deus. Anote isso. Descanse no amor de Deus.
Descanse no amor de Deus. Veja, o texto mostra para nós, de João aqui, que haviam muitas pessoas naquele lugar. Mas Jesus, sabendo que aquele homem estava há tanto tempo esperando por um milagre, Jesus foi até este homem. Olha que interessante, Jesus vai até o homem paralítico. Essa figura para mim é linda. Por quê? Porque o que eu entendo com isso? Que não importa onde você esteja, não importa, o amor de Deus te alcança, Ele vai até você. Deus se importa com você, Ele te vê como indivíduo e não como multidão. Ele vai até você. O amor de Deus, gente, é um amor incansável. Versículos 6 e 7 do texto aqui que lemos, olha o que aqui diz. Olha lá. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Veja que interessante é que Jesus foi direto na pessoa que precisava do milagre. Você viu que interessante? Ele vai direto naquele que precisava do milagre. Nós precisamos entender, olha o que eu vou dizer aqui, gente, presta atenção, por favor. Nós precisamos entender que fé não é jogo da sorte. Anote isso, por favor, escreva: fé não é jogo da sorte. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente transformando fé num jogo de sorte. Sabia disso? Ou seja, a pessoa diz assim: será que no domingo, quando eu estiver lá no culto, vão gritar o meu número da sorte? Será? Muitos entram na igreja, gente, com essa mentalidade, com a mentalidade de um sorteio. Talvez você esteja indo à sua comunidade, à sua igreja, com essa mentalidade de um sorteio. Ou seja, será que Deus vai tirar o meu número hoje? Será que hoje eu vou ser sorteado? Será que é hoje a minha vez? Será que Deus hoje vai olhar para mim? Será que Deus vai atender hoje a minha necessidade? É hoje que meu número vai ser sorteado? Será que Deus vai tirar meu número hoje? Gente, isso é um conceito de fé equivocado. Fé não é jogo da sorte, gente. Fé não é jogo de sorte. Deus conhece a sua vida. Deus conhece você. Deus conhece a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia, a sua depressão, o seu sofrimento. Deus conhece e Ele ama você. Deus ama tanto você, Ele ama tanto você, que Ele está ao seu lado na hora da sua maior angústia. Ele está ao seu lado na hora da sua maior tristeza e tribulação. Porque Deus não está conosco apenas na casa da festa. Ele também está conosco na casa do luto. Ele não está apenas quando nós estamos alegres. Ele está também quando estamos sofrendo, estamos tristes. O salmista declarou, gente, o salmista disse no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Lembra desse texto tão conhecido? Davi disse isso. Veja, Deus prometeu que jamais nos deixará e nunca nos abandonará. Por isso que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Ele está na casa do luto, na casa da dor. Ele está com você. No caminho do sofrimento Ele está. E quanto maior a sua dor, mais próximo de você Ele está. Creia nessa verdade. Nós servimos a um Deus, gente, que vê e toma conhecimento de tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, Deus vê, Deus toma conhecimento de tudo, de
todas as dimensões, tanto da alegria como do sofrimento humano. E Deus se move com as nossas necessidades. Quando Israel sofria, a Bíblia diz que Deus ouvia o grito, o choro, o clamor de Israel. Várias passagens bíblicas no Velho Testamento, a gente observa isso. Deus ouvindo o sofrimento, o clamor. Israel pecava contra Deus. O ciclo da vida de Israel é o ciclo da nossa vida. Então começava aqui, havia abundância, estava tudo bem. De repente eles entravam num comodismo, e o comodismo gera pecado, e o pecado produz o sofrimento. Percebe isso? E aí o sofrimento produz o clamor, o choro, o arrependimento. E aí Deus vem, levantava um libertador para Israel, levantava, e aí vinha um tempo de bonança, um tempo de bênção na vida de Israel. Deus ouvia o clamor e salvava o seu povo. Esse era o ciclo da vida do povo de Israel. Esse é o ciclo da nossa vida. E a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está bem, quando estamos sendo abençoados, porque a gente tem uma tendência de entrar no comodismo, e comodismo leva a gente ao pecado, porque daí a gente baixa a guarda, a gente já não ora como orava antes, a gente já não lê a Bíblia como lia antes. Está tudo bem, tem dinheiro no bolso, boa saúde, família estável, está tudo certo, e a gente continua. E aí é um perigo, que a gente baixa a guarda, e é onde muitas vezes nós fracassamos, falhamos. Mas graças a Deus que nós podemos clamar a Deus, nós podemos nos voltar ao Senhor, e Ele vem e nos socorre. Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve, Ele vê todas as coisas. Gente, muitas vezes você chora de madrugada, por vezes sozinho, sozinha. Muitas vezes você deseja até tirar a sua própria vida, por você se encontrar sem saída, por não saber qual é a direção, qual é o caminho. Aí você chega a uma conclusão de que a melhor coisa é tirar a própria vida. Mas eu quero dizer para você, te dar uma boa notícia nesta manhã. Saiba que a sua angústia e a sua dor, Deus está vendo, Deus está ouvindo, e Ele se move de íntima compaixão com o seu sofrimento. Aleluia! Salmo 28, versículo 6. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Salmo 28, 6. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, descanse no amor de Deus nesta manhã. Nós precisamos reverter a fé cristã de crer em bênçãos para crer no autor e criador de todas as coisas. Nós precisamos aprender a viver nele, por ele, para ele e com ele, nas bênçãos e nas tribulações e em todas as circunstâncias da vida. Porque Ele mesmo disse, gente, Ele mesmo disse, Isaías 41, 10, Deus disse: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu quero concluir aqui com vocês, para nós orarmos. Eu quero orar para você logo no início dessa semana, abençoar a sua vida. Mas deixa eu dizer para vocês, eu quero, nessa conclusão, confie hoje na providência divina. Confie na providência de Deus sobre a sua vida. Confie e acredite que Deus, Ele tem algo melhor e algo maior no tempo certo para você.
Você não está entendendo muita coisa que está acontecendo na sua vida? Você está esperando uma resposta? Confie. Acredite que Deus tem algo melhor e maior até para você, mas no tempo certo, no tempo de Deus. Confie nessa providência. E caso a dor demore a passar, continue confiando e esperando com paciência, sem deixar-se desanimar. Não desanime, não desista. Não desista. Por mais penoso que seja o caminho, digo a você, meu irmão, minha irmã, não perca a fé. Quando tudo na vida disser não, creia somente e confie que o sofrimento junto à fé lhe fará uma pessoa mais forte e melhor. A fé é a certeza das coisas que não se veem. É estarmos nas circunstâncias que estivermos, não é? É estarmos nas circunstâncias que estivermos, dizendo o seguinte para Deus: Senhor, eu não entendo muita coisa, eu não consigo entender determinadas situações que estão acontecendo, mas eu tenho confiança no teu caráter, e mesmo que as circunstâncias não me digam o que eu quero ouvir, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. O Senhor continua sendo o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é o meu Redentor e o meu Redentor vive e se levantará. O Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Deus e eu confio em Ti. Em nome de Jesus, que seja assim. Amém. Amém, queridos. Veja, eu falei com vocês sobre 3 conselhos para uma caminhada de fé. Aguarde o tempo de Deus. Segundo, compreenda que o poder é de Deus. E terceiro, descanse no amor de Deus. Esses 3 conselhos eu deixo para o seu coração nesta manhã, e que você seja muito abençoado, muito abençoada. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós queremos te agradecer nesta manhã pela tua boa palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, tua misericórdia e fidelidade. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Nós reconhecemos que, como nós ouvimos hoje, que o poder vem de Deus, o poder é de Deus, o poder é teu, Senhor, a glória é tua, a honra, a majestade. Tu és um Deus soberano sobre a terra, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és um Deus tremendo, tu és um Deus todo-poderoso. E nas tuas mãos está a nossa vida. Nas tuas mãos está a nossa vida por completo. Senhor, nós nesta manhã pedimos a Ti que, diante desta palavra, diante desses conselhos sobre uma caminhada de fé, que possamos não apenas ouvir, mas praticar estas verdades, entender melhor. Ajuda-nos nesses dias, Pai. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos entender que o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. Ajuda-nos a aguardar-nos o tempo de Deus. Muitas vezes a gente não consegue esperar. Nós temos dificuldades, nós somos impacientes e imediatistas. Mas que possamos ter paz no meio desta espera. Dá-nos paz. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Que possamos entender e compreender que o poder é de Deus. Porque o que nós aprendemos hoje é que a fé nos leva a compreender que o poder não é nosso. O poder não está nos homens. O poder é de Deus. Ajuda-nos a entender essas coisas. É o Senhor que é poderoso, é o Senhor que faz infinitamente mais. Infinitamente mais. Além daquilo que nós pedimos
ou pensamos. É o Senhor que faz. Oh Pai, Tu és poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que nós pedimos e nós pensamos, porque o poder é de Deus, o poder é Teu, e o Senhor faz o que quer, como quiser, e a bênção sempre chega. Louvado seja o Teu nome. Mas que possamos também aprender a descansar em Ti, descansar no Teu amor, porque o Senhor nesta manhã diz para nós: não temas, não temas, diz o Senhor, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu que te fortaleço, eu que te ajudo, eu que te sustento com a destra da minha justiça. Oh Pai, nós tomamos posse dessa palavra de Isaías 41:10. Senhor, nós cremos na Tua providência, nós confiamos na providência divina, nós acreditamos que o Senhor tem algo melhor e maior para cada um de nós. No tempo certo as coisas vão acontecer, mas ajuda-nos a confiar nessas coisas, Pai. Ajuda-nos, Pai amado. E Senhor, diante dos problemas que vivemos, nós muitas vezes não entendemos tantas coisas, mas nós temos confiança no Teu caráter, e mesmo que as circunstâncias não digam aquilo que nós estamos querendo ouvir hoje, mas nós sabemos que o Senhor nos ama e tem o melhor para nós, e sabemos que tudo coopera para o nosso bem. O Senhor continua sendo o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, amamos, honramos. Vamos servi-lo até o fim da nossa vida, Pai. Pai, que a Tua graça venha sobre a vida dos meus irmãos, que o Teu favor seja derramado de maneira abundante sobre cada um destes queridos que estão aqui acompanhando esta live, que eles sejam ministrados, tocados por Ti e abençoados. No nome santo e poderoso de Jesus, guarda os meus irmãos, livra-os do mal. Eu oro e eu Te agradeço, porque o Senhor começou uma boa obra na nossa vida, e o Senhor vai completar até a volta de Jesus. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, e na quarta-feira, quando estaremos reunidos aqui, mais uma vez às 10 horas da manhã, para darmos continuidade a este tema, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, prepara o nosso coração para recebermos a semente da Tua palavra, que seja assim para o louvor da Tua glória. Amém.